You're too slow! E ai seus fi, ajuda eu, tudo beleza? Te ajuda eu. Hoje vou continuar aquela teoria que você queria muito que o Akira assistisse para virar uma história oficial, a teoria da Gine. Bora pro vídeo. A história começa ainda no planeta Vegeta. Bardock sente uma sensação ruim sobre Frieza querer que todos os Saiyajins fossem pro planeta Vegeta, e decide mandar seu filho, Kakaroto, para outro planeta. Gine pergunta se isso era mesmo necessário, e Bardock diz que não podia arriscar perder sua família, e pede que Gine vá junto de Kakaroto para o planeta chamado Terra. Gine se recusa, e Bardock diz que Kakaroto ainda é muito novo para ir para um planeta sozinho, e promete a Gine que se ele estiver enganado, ele iria buscar ela e Kakaroto na Terra. Gine e Bardock discutem por algum tempo, até que Bardock para de falar, e Gine pergunta o que aconteceu. Era Frieza que havia chegado. Bardock diz com um olhar muito assustado, que ele não sabia se essa presença assustadora era de Frieza, mas quem quer que fosse, iria conseguir destruir praticamente todo o universo. Gine fica assustada, e Bardock diz que a morte estava próxima. Gine pede para Bardock fugir com ela e seu filho. Bardock diz que não ia adiantar fugir. Essa presença iria alcançar eles mesmo se eles fugissem pro canto mais escuro e remoto do universo. Seria o fim de todo o universo. Isso deixa Gine muito apavorada. No futuro, Goku diz que aquela energia deles parecia uma Genkidama. Hunt fica feliz, e diz que aquele pesadelo finalmente acabou. Bulma chega com todas as pessoas, e Gine diz que sabia que os guerreiros do futuro iam conseguir. Goku diz que ele levou muito tempo para fazer a Genki. Nesse momento Goku fecha a cara, e Gine pergunta o que aconteceu. Goku diz que aquela desgraçada, todos ficam assustados, e Vegeta diz que era impossível Zamasu ainda estar viva. Goku diz que realmente, o corpo das Zamasu foi destruído, mas o lado imortal dela. Neste momento uma energia vermelha sai do lugar aonde Zamasu tinha sido desintegrada, e como no original, Zamasu aparece no céu. Espinária diz para Zamasu continuar no inferno, e faz um Kamehameha, mas nada acontece. Goku fala que Zamasu era muito teimosa. Gine diz que esse podia ser o fim do universo. Goku se transforma em Blue e ativa o Kaioken 20 vezes. Vegeta manda Bulma voltar ao passado com todas as pessoas. Bulma entra na máquina do tempo, mas Zamasu solta um ataque, que é protegido pelo Kaioshin. Raditz diz que Zamasu deveria aprender a aceitar sua derrota. Bills estava bem sério, e pergunta a Whis o que estava acontecendo. Whis diz que isso era uma tragédia. Zamasu está se espalhando por todas as linhas do tempo conhecidas. Ele quer destruir todas as linhas temporais do universo 7. Bills diz que isso era um pesadelo. No passado, Bardock vê o rosto de Zamasu, e Gine pergunta quem era ele. Frieza, que estava chegando ao planeta Vegeta, vê aquele rosto e pergunta ao soldado Dodoria o que era aquilo. Dodoria diria que ia investigar. Frieza diz que se isso fosse um plano dos macacos Saiyajins para se salvar da morte, não daria certo. Alguns anos à frente, Goku, um macaco gigante, havia acabado de assassinar Son Gohan, e Gine sai para cortar sua cauda, mas ela vê o rosto de Zamasu, e fica assustada, e pergunta o que era aquilo. Goku, ao ouvir Gine, acerta um soco nela, a jogando contra a casa do Gohan, a deixando ferida. Se passa alguns anos, e Gine estava explicando seu plano para o Nappa, quando Nappa olha para o céu, e pergunta para Gine se aquilo fazia parte do plano. Gine diz que não sabia o que era aquilo. Será que Frieza escutou tudo pelos Scouters? Nappa diz que eles teriam que lutar. Se passa alguns meses, e Goku estava lutando com Gine contra Frieza. Goku manda a Frieza desistir, pois ele estava em desvantagem. Frieza começa a rir, e diz que eram os macacos insolentes que estavam. Neste momento Frieza fica assustado. Gine pergunta para Frieza se ele estava com medo de morrer. Goku olha para trás, e vê Zamasu, e diz que isso não podia estar acontecendo. Alguns anos depois, Cell estava pronto para iniciar os jogos de Cell, e Goku sobe na arena para lutar contra ele. E Cell olha atrás de Goku, e pergunta o que era aquilo ali no céu. Kuririn diz que parecia um monstro do inferno. Gine pensa que se Kakaroto morrer, tudo estaria perdido. Alguns anos depois, Vegeta estava lutando contra Super Buu, e Vegeta pergunta para Buu se ele não era o guerreiro mais poderoso do universo. Buu diz que era. Vegeta e Buu olham Zamasu, e Buu pergunta quem ousava interferir o guerreiro mais poderoso. Vegeta diz que esse que era assustador. No presente, Trunks e todos estavam vendo o rosto de Zamasu, e Espinária chama Zamasu de maldito. Kuririn diz que algo está acontecendo no futuro. Goten diz para ele e Trunks se fundirem rápido. Piccolo chega com Gohan, e diz que não adiantaria nada, o resultado ainda seria o mesmo. Hunt diz que isso era um pesadelo, e se algo pior que a Black sair daquele portal. Espinária estava com a pequena Gine nos braços, e diz que vai morrer lutando como uma grande guerreira Saiyajin. Piccolo manda a Espinária não ser idiota, aquilo não era inimigo para eles, para nenhum deles.
Nem mesmo Frieza e Cold chegam perto desse poder. Trunks pergunta ao Sr. Piccolo o que eles iam fazer. Só assistir o universo ser destruído. Piccolo diz que aquele era o fim do universo. Não, de todas as linhas do tempo. Bills aparece ali, e diz que Zamasu ia pagar caro por essa afronta. Piccolo aconselha Bills não fazer nada, por enquanto Zamasu estava instável. No palácio do Zenyu, Zenyu pergunta ao Daishikan por que ele parecia triste. Daishikan diz que alguma coisa muito grave estava acontecendo nas linhas do tempo do universo 7. Zenyu diz que isso era chato, né? Se isso não se resolvesse, ele ia apagar o universo 7 totalmente. No futuro, Goku se levanta todo ferido, e diz que não ia desistir. Trunks pergunta se sua mãe estava bem. Bulma aparece e diria que sim. Vegeta manda Bulma voltar no tempo. Antes que Zamasu atacasse de novo, Raditz manda os Kaioshins também voltarem no passado. Para não morrerem, Kyoshi pede para Jimmy, para que eles não morressem. Jimmy diz que Zamasu não ia ficar impune disso. Neste momento, Whis entra em contato com Son Goku. Goku pergunta se era o Sr. Whis. Whis fala que Zamasu não estava só no futuro. Trunks pergunta o que ele disse. Whis fala que Zamasu está se espalhando por todas as linhas do tempo, tanto no passado, quanto no futuro. Goku diz que eles precisavam terminar aquilo ali agora. Jimmy pergunta como, já que Zamasu é imortal. Goku diz que o único jeito de vencer seria apagando Zamasu da existência. Goku pensa um pouco, e diz que tinha um plano. Ele não sabia se ia funcionar, mas ele teria que arriscar. Vegeta pergunta o que o Kakaroto tinha em mente. Goku diz que ele ia fazer uma Genkidama atemporal, e que os outros ganhassem tempo para ele reunir energia. Vegeta diz que isso não ia dar certo. Goku diz que viu o Sr. Bills usar uma técnica chamada Hakai. Ela apaga a pessoa da existência. Se ele reunisse muita energia, talvez ele conseguisse reproduzir o Hakai do Sr. Bills nos Zamasu. Era a única esperança dele. Trunks diz que faria tudo para ajudar a vencer aquele maldito. Raditz diz para Kakaroto ir rápido. Todos vão lutar contra as Zamasu. E Goku diz para o Sr. Whis se conectar com todas as linhas do tempo. Whis diz que já ia fazer isso. Jimmy diz que Zamasu deu muito trabalho, mas eles, os mortais, iriam lutar até o fim. Zamasu solta um ataque pela boca em Jimmy, e Vegeta faz o Galactic Gun, mas não faz nada. Raditz diz para Kakaroto ir rápido. Whis diz que todas as linhas do tempo já poderiam ouvir o Goku. Goku levanta os braços e grita para todos, para que emprestem um pouco da sua energia. Bardock pergunta de quem era essa voz. Jimmy diz não saber. Goku diz que esse inimigo que apareceu no céu se chama Zamasu. Ele quer destruir todas as linhas do tempo, mas ele, Son Goku, ou Kakaroto, estava lutando para derrotar esse terrível inimigo. Ele pede apenas um pouco da sua energia, para nos livrarmos desse miserável para sempre. Cell sorri, e pergunta o que Son Goku achava disso. Trunks da saga Cell diz que o Sr. Goku do futuro estava falando. Vegeta diz que já entendeu tudo. Ele olha para Buu, e diz para eles ajudarem. Buu diz que jamais iria ajudar. Vegeta diz que se Buu não quisesse morrer agora mesmo, ele deveria ajudar com a energia dele. Frieza diz que esses malditos macacos continuavam a perturbar o seu futuro. Jimmy Super Saiyajin manda a Frieza ajudar também. Frieza fica furioso, e Jimmy diz que iria matar ele agora mesmo. Frieza diz que odeia os Saiyajins mais que tudo. Bardock diz para eles ajudarem o seu filho do futuro. Jimmy diria que Kakaroto vai se tornar um grande guerreiro. Nappa pergunta se Kakaroto não estava lutando contra o Vegeta. Jimmy diz que ao que parece, é um Kakaroto do futuro. Nappa diz que não entendia bem viagens no tempo. Jimmy diz para eles ajudarem seu filho. Nappa se pergunta que coisas grandiosas acontecerão com ele no futuro. Mirai Gohan diz que ia ajudar o seu pai, e pede para Trunks também ajudar. Trunks diz que ia ajudar. Piccolo diz que aquele idiota, o que ele pensa em fazer. Spinaria pede para todos ajudarem. Hunt diz que vai até sua casa, buscar sua mãe. Goten diz que eles deviam ir pelas cidades pedindo para todos levantarem as mãos. Trunks diz que era uma boa ideia. Jin usa o seu máximo de poderes, e Spinaria ajuda, mas Zamasu a joga contra o chão. Hunt faz o domingo duplo com Trunks, e Raditz e Vegeta soltam seus ataques, mas nada feria os Zamasu. Jin manda Kakaroto andar mais rápido, senão todos eles seriam mortos. Goku grita para todos, por favor, nos dê um pouco de energia. Cell diz que não tinha outra escolha, já que aquela cara horrível estava atrapalhando o seu belo torneio. Goku da saga Cell também ajuda. Jimmy vai até o céu, e faz o Goku ousar levantar os braços para tentar alcançar ela. Jimmy diz para Kakaroto honrar os Saiyajins mortos pelo Frieza. Bills levanta sua mão, e diz para Son Goku acabar logo com esse maldito dos Zamasu. Goku diz que estava quase pronta. Goku diz que Zamasu era tão desprezível que nem a morte queria ele. Goku começa a absorver a energia da Genkidama, e Goku diz que Zamasu vai pagar por tudo o que ele fez. Zamasu solta seu ataque em Goku, mas Goku rebate com facilidade. Goku grita que isso era pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Goku aponta sua mão na direção de Zamasu, e diz para ele morrer de uma vez. E Goku grita Hakai. Zamasu começa a gritar, e todo o universo dele grita que ele é desintegrado completamente, sendo totalmente apagado da existência. Goku cai de joelhos, e o céu fica claro. Goku grita para todas as linhas do tempo ouvirem que eles venceram Zamasu. Assim que ele fala isso, Whis perde a conexão com as linhas do tempo.
e Bills diz que não foi nada mal para um rapaz. Bulma chega ao passado, e Humpty tinha acabado de trazer sua mãe, que era Lante bondosa. Quando sai da máquina do tempo, a Lante loira vê sua versão bondosa, e Lante bondosa pergunta quem era ela. Lante loira diz que ela era ela, só que do futuro. Lante bondosa diz não lembrar de tingir seus cabelos assim. Lante loira diz que essa versão dela era muito estúpida. Bulma diz que já voltava, ela ia buscar os guerreiros. Yajirobe sai, e Piccolo pergunta como Yajirobe estava vivo no futuro. Kuririn pergunta o mesmo, já que Trunks disse que Yajirobe tinha morrido. Espinária estava abraçando a pequena Gene, e diz que agora ela podia crescer sem um vilão malvado. Trunks sorri, e diz que esse pesadelo finalmente acabou. Bulma volta, e Goku diz que seu corpo estava todo dolorido. Trunks diz que ele e Espinária do futuro queriam fazer uma última coisa antes de voltarem para sua linha do tempo definitivamente. Bulma pergunta o que era. No dia seguinte, Espinária estava com um vestido de noiva, e pergunta por que as humanas usam isso. Gene diz que Espinária estava fazendo algo que não era costume dos Saiyajins. Os Saiyajins normalmente não se casam e formam uma aliança, mas ela vai fazer isso. Bulma diz que Espinária estava tão linda, e Bulma começa a chorar. Goku estava de terno, e pergunta pra Titi se ele precisava usar aquilo. Incomodava demais. Titi diz que Goku era um homem muito insensível. Era o casamento da irmã dele, e ele só pensava em treinar. Goku diz que a Bulma vai filmar o casamento. Ele poderia ver depois, mas ele queria ir treinar com o Sr. Whis. Titi diz que não, e que era pro Goku ficar ali. Se ele saísse dali, ela ia rodar a baiana pra cima dele. Goku diz que isso não era justo. Vegeta pergunta se Trunks ia treinar a filha deles. Trunks diz que conversou com Espinária, e ele, Humpty e Espinária, iriam treinar todos os humanos do futuro para serem guerreiros, e incluindo a filha deles. Vegeta diz que era uma decisão inteligente. Raditz diz quanto tempo a Espinária iria demorar. Lante loira diz que Raditz era um brutamontes indelicado. Lante bondosa diz que é normal as noivas demorarem um pouco. Esse é o charme do casamento. Raditz diz que Lante não demorou, e se ela demorasse, ele teria ido embora. Lante loira manda o Raditz repetir. Raditz diz nada não. Goten diz para o Trunks criança, que ele só foi no casamento do Sr. Vegeta, quando ele era bebezinho. Trunks diz que achava tudo aquilo estranho. Ele e Espinária levarem as alianças deles mesmos. Humpty diz que isso é no mínimo fofo. Trunks diz que sei lá, ele queria estar treinando com a Espinária, ao invés de ficar aqui perdendo tempo. Espinária aparece, e pergunta se o casamento deles era perda de tempo. Piccolo estava olhando aquilo de longe, e Gohan vai até ele, e pergunta ao Sr. Piccolo do porquê ele não vai lá. Piccolo diz que não se dá bem em festas. Humpty do futuro estava com as pessoas do futuro, e Yajirobe diz que está ansioso para aprender a manipular o Ki. Humpty diz que com treinamento certo, todos poderiam ser grandes guerreiros, e ajudar a defender o mundo. E também, Bulma deu diversos suprimentos especiais, para que eles pudessem reconstruir a terra. E Yajirobe pergunta se tem muita comida. Humpty diz que tem comida, e também sementes especiais para reflorestar a terra. Também tem uma diversidade de animais para poder trazer a cadeia alimentar de volta. Neste momento Espinária chega, e Trunks sorri, e ela vai até o altar, enquanto os músicos tocam a música, e Trunks diz que ela estava linda. Espinária diz pra ele não exagerar, ela já aceitou fazer isso meio que forçado, mas ok. Goku sorri, e diz que acha que agora o futuro poderá finalmente viver em paz. O que acharam do final da saga Black? Era pra ter mais coisas na parte do casamento, como a vovó Uranai prevendo o futuro da filha do Trunks, e também uma cena divertidinha do Raditz, Goku e Vegeta brigando por um porco assado. Mas enfim, espero que tenha gostado dessa saga. Semana que vem tem mais vídeos. Até mais, galera doidona.